Quando falamos em descomplicar a síndrome do intestino irritável, também temos que pensar de forma mais ampla, não ficar só restrito a algumas drogas. Estou aqui com o professor Ricardo Barbucci e muito do que a gente observa na literatura, muitos trabalhos, a primeira coisa que traz, e muito da experiência de muitos clínicos, muitos colegas, é só utilizar o tricíclico. Gostaria de saber de ti alguns toques, algumas dicas, quais outros neuromoduladores que a gente poderia ter na nossa prática para o paciente constipado, para o paciente diarreico, paciente com a síndrome mista, para melhorar a qualidade de vida e principalmente resgatar esse paciente para a volta ao trabalho, a volta para a sua vida social. Muito obrigado mais uma vez, professor. Um grande prazer estar com você, Fábio, novamente. Muito obrigado pelo convite. Bom, os triciclos são, sem dúvida, os mais famosos, os mais utilizados, mas eles são restritos à síndrome do intestino irritável com predomínio de diarreia, né? Já que a gente sabe que eles, por terem um efeito anticolinérgico, eles podem piorar a eventual constipação que o paciente apresenta. Nós temos várias outras opções de neuromoduladores que podem ser utilizados para controle da dor e que passam, então, pelos serotoninérgicos, inibidores de recaptação da serotonina, inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, os tetracíclicos e ainda os GABAérgicos. Então, medicamentos como, por exemplo, a sertralina, eventualmente pode ser usado para esse fim, especialmente em pacientes constipados. A duloxetina é uma boa opção também para ser utilizado em qualquer síndrome álgica, inclusive na própria síndrome do intestino irritável. Medicamentos como a paroxetina pode ser utilizado em pacientes com diarreia, e nessa situação a paroxetina ela também pode dar constipação, então evitar a paroxetina quando há constipação. Com relação aos tetracíclicos, a mirtazapina, sem dúvida, é uma boa opção para pacientes que não estejam acima do peso, né? A própria trazodona também pode levar a um certo ganho de peso, mas especialmente importante para pacientes que têm distúrbio do sono, né? E sem dúvida, uma escolha boa. Com relação aos GABAérgicos, né, o destaque é para a pregabalina, né, que eu acho que, na minha experiência, os resultados são muito bons. E, além disso, os estabilizadores de humor, né, como, por exemplo, a quetiapina, também têm o seu lugar no controle da dor e na modulação do humor dos nossos pacientes. A escolha entre um e o outro, como a gente já mencionou, depende do tipo de síndrome, se é diarreica, se é constipativa, depende da intensidade da dor, depende da qualidade de sono que o nosso paciente tem, depende também da idade do paciente, é óbvio, dos medicamentos que são usados em conjunto, se tem alguma doença que contraindica o uso desses neuromoduladores. Por exemplo, eu não vou dar triciclo para o paciente que tem alguma arritmia, síndrome QT longo, por exemplo, ou que tem glaucoma, né? E também depende, é claro, se o paciente é magro, se é gordo, se precisa emagrecer, se precisa engordar, né? Todos esses fatores modulam a escolha do neuromodulador. Com certeza. Neuromodulação é uma essência do descomplicar a síndrome do intestino irritável. Nós vamos ter também uma sessão falando sobre descomplicar o uso de neuromoduladores. Estaremos juntos aqui, mestre Barbucci, porque esse é um tema que o clínico, o gastro, o cirurgião, todos precisam dominar mais, porque o paciente precisa deles para um impacto na qualidade de vida. Vamos lá, acompanhe nossas redes sociais, assine o canal, dê logo clique para toda vez que aparecer novas pílulas você poder estar por dentro, e vamos descomplicar a neurogastroenterologia ao longo de todo esse ano. Um forte abraço.